Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos tratar dos desafios para a preservação e geração de empregos no país. Temos como convidados Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho, Hélio Zilberstein, economista e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e José Veloso, que é presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, também no LinkedIn, no site da Jovem Pan. Você nos acompanha também com imagem. Eu começo conversando com o secretário Bruno Bianco. Secretário... Prazer conversar com você e com os nossos dois colegas aí. Bom, secretário, eu queria a sua avaliação em relação ao que tem acontecido com o mercado de trabalho. Eu sei que o senhor comemora muito o impacto daquele programa que foi lançado exatamente para tentar preservar empregos, o programa que permite flexibilização dos contratos, redução de jornada, a redução dos salários, até a suspensão dos contratos, para que as empresas possam se ajustar, inclusive financeiramente, à realidade imposta pela pandemia. Então, eu queria a sua avaliação para nós começarmos. Exatamente, Denise. Na prática, então, o Brasil vive, como todo mundo, uma pandemia de proporções até então não conhecidas, né? Então, são momentos difíceis, especialmente momentos difíceis para o mercado de trabalho. No entanto, com algumas medidas aqui, nós fomos bem-sucedidos e estamos continuando com bons resultados. Isso é muito importante. Obviamente, é um momento difícil, eu repito, se perde emprego em momentos como esse, mas o Brasil está continuando e está tendo êxito na preservação do emprego. Eu reputo isso, a MP 927, que trouxe algumas flexibilidades relativas aos empregados e empregadores, tais como feiras coletivas, feiras individuais, teletrabalho, entre outras coisas, mas fundamentalmente é o Programa do Bem, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que já fez com que quase 12 milhões de acordos, ou mais de 12 milhões de acordos, tenham sido feitos, com suspensões de contrato, reduções de jornada, e está fazendo com que o mercado de trabalho reaja, né? Então, se eu puder ter mais um minutinho aí, no mês de abril, só para que deixe claro aqui para os ouvintes, no mês de abril nós tivemos perda de 900 mil postos de trabalho. Já no mês de maio, a perda foi próxima a 300 mil. Então, obviamente, não é um número positivo ainda, mas vê-se que o mercado está reagindo. E nós já esperamos que no mês de junho o cenário seja ainda melhor, quase próximo do cenário positivo. E temos também já um início das contratações. O mercado começa a reagir, já está contratando 14% a mais de contratações, com base no CAGED, comparando o mês de abril ao mês de maio. Então, na prática, estamos tendo êxito na preservação do emprego e da renda do brasileiro, e isso vai ser muito importante para nós durante a retomada, que, eu repito, já começou. Bom, o professor Hélio Zilberstein ainda não está com a gente, mas estamos com o José Veloso já em contato, presidente da ABIMAQ. Eu tenho quase certeza que ele vai falar da questão da desoneração, que é relacionada ao mercado de trabalho, é um motivo de polêmica, é mais recente. José Veloso, com você. Para nós é uma grande alegria participar desse programa. Eu picotou um pouquinho o som, mas eu entendi você ter falado do programa de desoneração da Folha, né? Bom, esse programa de desoneração da Folha é um programa que ele vem desde 2011, portanto quase 10 anos, quando saiu a acertada medida provisória 936, uma importante medida provisória para preservar empregos. Nós, juntamente com o relator, o deputado Orlando Silva, vimos uma possibilidade, na mesma direção de preservar os empregos, de prorrogar o dispositivo da desoneração da Folha por mais 2 anos. Houve uma negociação com o governo e foi reduzido para mais 1 ano. Isso seria muito importante em função de que são setores que empregam muito, num momento de grande desemprego no país, grande aperto financeiro das empresas, falta de capital de giro, e se a gente conseguisse manter o benefício da desoneração da Folha por mais 12 meses, seria uma medida anticíclica contra a crise econômica e para preservação de empregos em setores que empregam muito. Então, nós entendemos que uma prorrogação por mais 1 ano de uma medida que já vem há 10 anos, num momento como esse, seria acertada. Infelizmente, houve o veto presidencial por uma recomendação da PGFN,
nós entendemos que a recomendação não é correta, em função de que a matéria não é estranha à preservação de empregos e também porque entendemos que não fere a lei de responsabilidade fiscal. Até porque o nome de desoneração está incorreto, porque simplesmente é a faculdade das empresas de optarem, em vez de pagar o imposto pela folha, pagar pelo faturamento, e ainda existe a somatória de uma alíquota de 1% do COFINS de importação para aumentar a arrecadação desse tributo. Entendemos também importante a manutenção do benefício, porque pessoas desempregadas consomem menos, pagam menos impostos, empresas tendo que demitir num momento como esse, só ampliaria a crise econômica e seria uma medida cíclica, para aumentar o problema econômico. Então, estamos trabalhando, foi formada uma coalizão, 38 entidades, fizemos um documento para o Senado, o presidente do Senado e todas as lideranças dos partidos, também a mesma coisa para a Câmara Federal, e estamos trabalhando agora os deputados e a sociedade e o próprio governo, mostrando que a derrubada desse veto não é uma ação política, mas sim uma ação boa para a sociedade, para esses setores, na medida de estarmos preservando empregos. Secretário Bruno Bianco, eu quero ouvi-lo a respeito disso, mas lembrando, essa semana nós conversamos aqui na Jovem Pan com vários políticos que falaram da possibilidade de derrubada do veto, talvez numa sessão já no próximo dia 16. Eu lembro que o ministro Paulo Guedes, em várias ocasiões, defendeu uma desoneração maior, mais ampla até, de folha de salários, que tem um custo muito elevado de manutenção de emprego no país, o custo para as empresas. Então, eu queria uma discussão mais ampla, para além dessa medida específica e desse veto, secretário. Exatamente, não há nenhuma discussão quanto ao mérito. Essa questão é uma questão absolutamente técnica, E também não é a questão de falta de pertinência, nem tampouco a questão de ferir a lei de responsabilidade fiscal. Essa medida ela seria inconstitucional, o motivo pelo qual o presidente da República teve que optar pelo veto, Então, na prática, com a aprovação da reforma da Previdência, fica proibida qualquer tipo de substituição de contribuição com base na folha por outro tipo de contribuição. A Constituição ficou expressa após a aprovação da emenda constitucional da reforma da Previdência, até por conta e visando a preservação da própria verba que é destinada diretamente à Previdência Social. Então, é um problema aqui de constitucionalidade. Isso, obviamente, não interdita a discussão. O ministro Paulo Guedes, de fato, tem ideias específicas quanto à desoneração específica, mas ela não é para um setor específico. Se pensa em algo horizontal para todos os setores, que poderia, sim, reduzir o custo do trabalho, reduzir o custo do emprego no Brasil. Esse é um problema, esse tributo é um tributo que, de fato, onera o trabalhador, onera o empregador. Muitas vezes o empregador não tem um capital humano tão qualificado assim, não tem qualificação tão pouco, tem um valor agregado que possa lhe fazer frente ao custo, somando-se salário e o custo de toda a folha embutido aí nesse emprego, motivo pelo qual a gente tem um desemprego. Obviamente, não tenho dúvida que a desoneração de folha é um tema que deve ser enfrentado. A desoneração de folha, sim, gera emprego. No entanto, essa, por um motivo de constitucionalidade, acabou tendo sido vetada pelo presidente da República, na minha ótica, de maneira acertada, Infelizmente, não houve outra opção. É bom que deixe claro que não houve acordo com o governo nessa questão. Obviamente, eu respeito a opinião do amigo que está falando, merece e tem todo o meu respeito, mas na prática não houve acordo do governo. A gente foi, inclusive, expresso que isso era matéria inconstitucional e que teria que ser objeto de veto, salvo se pensasse em outra coisa, por exemplo, numa emenda constitucional. Tendo em vista que foi aprovado por PEC, a PEC da Previdência, não haveria como ser afastada por uma lei. Então não tinha muita opção, não nos restou outra possibilidade, mas eu repito, a discussão não está interditada, muito pelo contrário, a discussão está aberta e eu quero contar, o ministro Paulo Guedes, sem qualquer dúvida, e o próprio presidente da República, contar com a contribuição de todos, especialmente a contribuição da ABIMAC e de todos esses setores, para que nós possamos, em conjunto, chegar a uma solução, para que não possamos aí contar com desemprego, para que possibilitemos, em conjunto,
algo que gere emprego e que mantenha um cenário que é o cenário que nós precisamos na retomada, que é o cenário de geração de oportunidades. Agora, secretário, pode vir alguma medida específica que crie alguma compensação garantindo essa situação do ponto de vista fiscal? Veja, essa questão não me compete, né? Ela é mais focada na Receita Federal, mas, obviamente, todos os discursos devem ser abertos, né? Dentro do governo não há interdição de ideias e não há interdição de propostas, mas nós estamos pensando em tudo, mas, fundamentalmente, no que me toca e no que toca à Previdência e à geração de empregos, eu sou favorável à discussão ampla quanto à desoneração de folha, mas, repito, desde que ela seja horizontal e que a gente possa contemplar todos os empregadores do Brasil e ajudar todos os empregados também e aqueles que não têm oportunidades. Perfeito. Nós estamos em contato agora também com o Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Nós tivemos problemas aí no contato com a imagem do professor Hélio Zilberstein. Ele vai participar com a gente por telefone, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Eu queria, então, ouvir José Veloso mais uma vez a respeito dessa situação. Bom, nós entendemos, desculpa estar tendo um pequeno delay, tá? Mas nós estamos entendendo, se entendemos a posição do secretário especial, inclusive eu queria fazer aqui, dar os parabéns para a atuação dessa secretaria, que ela atuou muito bem na crise, tanto a medida provisória 927, que trouxe antecipação de férias, banco de hora de 16 meses, teletrabalho, a postergação do pagamento do FGTS, depois na medida provisória 936, que trouxe o layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, também a redução de jornada, foram todas medidas extremamente importantes que preservaram milhões de empregos no Brasil. Enfim, o comportamento do governo perante a crise econômica trazida pela crise de saúde na questão trabalhista tem tido uma participação fantástica. Na questão da desoneração da folha, isso, enfim, talvez a única polêmica que tenha surgido. Tanto a CCJ da Câmara como a CCJ do Senado consideraram que não havia problemas constitucionais. Existe a questão do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente entende que ela não ofende o artigo 14, porque a própria Lei Complementar 173, que é a lei da calamidade pública, ela afastou o artigo 14, e também no artigo 36 do próprio PLC 15, que trouxe a postergação da redução de jornada, ela trouxe também a possibilidade de, caso não haja cálculo de impacto, que utilize o cálculo de impacto do ano anterior. E o próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e os deputados, eles estão dizendo que, caso venha a derrubar o veto, eles vão procurar, sim, alternativas para o orçamento do ano que vem, justamente para não ter nenhum problema jurídico que venha ferir a lei de responsabilidade fiscal. O importante agora é a gente trabalhar na preservação de empregos. Então, eu já aproveito e coloco aí para o secretário uma outra medida que deve estar sendo gestada aí no governo, que para os próximos dias, que é a prorrogação da possibilidade de utilização do layoff, ou seja, a suspensão temporária do contrato de trabalho, e também a redução de jornada. Na redação original, que foi aprovada na lei, foram dados 60 dias e 90 dias, e agora o Poder Executivo pode ampliar. Então a gente já aproveita aqui e fazemos um pleito ao secretário para ampliar essas duas medidas. A gente sabe que isso está sendo discutido dentro do governo, ampliar, e lembrando também que não é só a indústria que tem problemas, também a área de serviços, principalmente bares, restaurantes, agências de viagens, enfim, existem alguns setores da economia que estão com problemas mais acentuados. Então, alguns colegas defendem a prorrogação
desses benefícios até o final do ano, mas a gente entende que talvez tenham que ser prorrogados além do final do ano, porque a gente sabe que a crise econômica não termina no ano calendário de 2020. Então, se a gente pudesse ter a possibilidade de ampliar o prazo para se utilizar o layoff e para utilizar a redução de jornada, que foram medidas acertadíssimas da equipe do secretário Bruno Bianco, isso ainda poderia ficar ainda melhor para a gente poder preservar empregos aí no país. Volto para o secretário Bruno Bianco. Secretário, então eu gostaria de saber até a respeito dessa prorrogação. Serão 2 meses apenas? Perfeito, Denise. Eu agradeço. Uma pena não ouvirmos o professor Hélio. Ele certamente está nos ouvindo. Vou mandar um abraço para ele. Do mesmo modo, Veloso, te agradeço pelas palavras. Você sabe que são recíprocas. Não há como se cogitar da não importância do seu setor para o Brasil. Todos sabem o quão fundamental é esse setor e o trabalho que vocês estão fazendo. Eu costumo dizer que essa preservação de emprego e renda que o governo ajudou a fazer, isso é fruto de várias mãos, especialmente a mão dos empregadores, a mão dos empregados, de quem os representa e a ajuda fundamental do governo. Então, de fato, algo positivo. Se pudermos tirar algo positivo dessa crise, é esse sentimento aí de união e de ajuda mútua. Portanto, te agradeço pelas palavras e te parabenizo. De fato, o Congresso Nacional ele tem essa legitimidade para rever o veto do presidente da República. Obviamente, vamos ficar nessa discussão jurídica, que até nem é muito, apesar de eu ser procurador, de ser da minha área, mas não me cabe no governo. Mas eu quero crer que, no meu ponto de vista, o veto foi correto, mas eu repito, em que pese a correção do veto, ele é um acerto absolutamente técnico. E ele não põe um ponto final na discussão, muito pelo contrário. Ele inicia uma discussão que é fundamental no Brasil e que ela conta com espaço cativo para que vocês e esses outros setores que se sentiram aí prejudicados por essa desoneração, pelo fim da desoneração, que possam sentar conosco e nos ajudarem a construir em conjunto uma solução, e agora não setorial, uma solução definitiva para o Brasil. Eu conto muito com vocês e sei que vocês, como sempre, serão parceiros conosco e farão com que a gente construa isso em conjunto. Com relação ao bem, a solução e a sugestão, melhor dizendo, já está acatada, né? Nós prorrogaremos o benefício. Dentro dos próximos dias, rapidamente, sairá um decreto do presidente da República. Estamos em fase final de gestão desse decreto. A priori, a prorrogação será por 2 meses para a suspensão e mais 1 mês para a redução de jornada. Teremos, então, completos 4 meses de suspensão e 4 meses de redução de jornada. Mas é bom que fique claro, a pessoa pode sim usar os dispositivos, os institutos até o fim do ano. Não tem problema nenhum. Se utiliza quando bem entender, se utiliza quando necessitar. Agora, ao se utilizar, poderá fazê-lo por 4 meses de suspensão e por 4 meses de redução de jornada. Professor Hélio, eu queria a sua avaliação em relação a essa. Nós estávamos discutindo esse programa que permitiu a flexibilização dos contratos e acabou preservando vagas formais. Agora, impacto de mais longo prazo, como é que o senhor avalia a condição hoje de mercado de trabalho? Eu queria primeiro cumprimentar o Bruno pelo programa que eles montaram, que é um absoluto sucesso. Eles conseguiram segurar uma quantidade enorme, mais de 10 milhões de empregos com carteira. Se não fosse esse programa, construído pela medida provisória 936, nós teríamos uma taxa de desemprego muito maior do que a gente está tendo hoje. Então, esse programa é um sucesso e preservou empregos e renda, principalmente dos trabalhadores que ganham menos. Agora, olhando mais para frente, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, lembrar, o Bruno estava contando sobre a duração da suspensão ou a duração da redução, que é 4 meses, agora vai ser de 4 meses. Só que, na verdade, vai ser o dobro disso, porque a empresa que usa um desses instrumentos, ela se compromete a não demitir por um período equivalente ao que ela usou. Então, uma empresa que suspendeu o contrato de trabalhadores por 4 meses, ela está garantida emprego por 8 meses. Isso significa, Denise, que o que a gente preservou até agora
está mais ou menos preservado até o fim do ano e até uma viradinha do ano que vem, o que é uma coisa muito, muito boa. E eu já estive mais pessimista, hoje eu estou ficando mais otimista. Eu acho que a gente está conseguindo criar um ambiente, por incrível que pareça, a gente está conseguindo criar um ambiente favorável ao investimento. E eu acho que um sinal muito forte disso nós tivemos há 2 ou 3 semanas atrás, com a aprovação finalmente no Congresso da regulamentação da atividade de saneamento básico. Isso tem uma importância brutal para o emprego. Essa regulamentação, ela cria um ambiente que incentiva o investimento público e privado nessa área. E nós sabemos que o Congresso está se mobilizando para regulamentações semelhantes em outras áreas também. Tudo isso vai criar um ambiente favorável ao investimento. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque, Denise, investimento é emprego na veia. O investimento em infraestrutura, ele basicamente é construção civil. E construção civil é intensiva em mão de obra. Então, na medida em que a gente cria esse ambiente, em que os investidores passem a se sentir mais confortáveis, passem a confiar, passem a ter mais segurança jurídica, que é o que o Congresso está construindo nesse momento, eu não tenho dúvida que muito em breve nós vamos ter muito investimento aqui no Brasil. Os países no resto do mundo, eles estão hoje oferecendo, para quem tem dinheiro, taxas de juros negativas. O que nós precisamos é criar exatamente esse ambiente para que os capitais venham. E essa regulamentação que está sendo feita, ela não faz distinção entre capital estatal ou privado. E é exatamente isso que nós precisamos. Então, eu não posso dizer quando vai acontecer essa virada, mas ela vai acontecer. Porque nós estamos no caminho certo. Eu sei que é difícil de, talvez, acreditar, porque a gente abre o jornal e só ouve notícia ruim, não é? Mas eu estou muito otimista nesse momento. Eu gostaria de saber agora do secretário, essa questão que eu deixei antes do intervalo. Secretário, como se pode hoje pensar em estabelecer condições para uma geração maior de empregos? O professor Hélio Zilberstein demonstrava aí o otimismo dele com o ambiente propício para investimentos, o novo marco do saneamento. Agora, são projetos de longa maturação, não é? E a gente precisa de um dinamismo até na área empresarial, com maior oferta de vagas, uma confiança maior em retomada de atividade. Como é que o Ministério da Economia pensa especificamente essa questão do emprego? Legal, Denise. A gente tem um foco, né? E eu vou fazer uma visão geral rápida aqui, para que a gente possa entender que o foco é o mesmo. Independentemente da pandemia e do momento, nós não desviamos do foco. Nós vínhamos de uma política fiscal que não muda. A gente vem de um modelo econômico que é o mesmo desde o início do governo. E ele continuará sendo o mesmo. Então, que é redução do tamanho do Estado, que é os juros mais baixos, né, redução dos juros, desalavancagem de bancos públicos, reforma da Previdência, reformas estruturantes, e isso continua. O professor Hélio, de fato, citou exatamente uma reforma fundamental, que é a reforma do saneamento, que vai gerar muitos empregos. Tem também a reforma da Previdência, que nos traz uma economia nos próximos 10 anos aí, perto de 1,3 trilhão de reais. Tudo isso ajuda e ajudou o momento de pandemia. Então, no pré-pandemia, eu costumo dizer que a gente fez a lição de casa. E a lição de casa nos proporcionou dinheiro e fôlego para passarmos por esta pandemia. O Brasil não passaria por essa pandemia como vem passando se não fossem os últimos ano e meio de governo. Então, isso foi muito importante para nós. Nós economizamos, fizemos a lição de casa e agora estamos tendo condições de passar pela pandemia com maior tranquilidade do que se não tivéssemos feito a lição de casa. O pandemia está sendo bem feito também. Auxílios emergenciais, ajuda dos vulneráveis, ninguém ficando para trás, preservações de empregos, preservação de empresas e preservação de renda dos brasileiros. A economia se manteve girando, diferentemente de outros países, inclusive países ricos. Nós mantivemos a economia girando, mantivemos os empregos vivos e mantivemos as empresas e os empresários vivos.
Isso facilita muito a retomada. E agora, o pós-pandemia já começa, nós já começamos a rever, ou já ver o mercado girando novamente. Eu repito, no entanto, nós temos que tomar algumas atitudes, e tomaremos. Já estamos gestando algumas ideias aqui, que estão quase prontas, vou trazer alguma coisa aqui para você. Ponto fundamental para nós, temos que gerar oportunidades, temos que gerar postos de trabalho para aquelas pessoas que foram conhecidas por meio do auxílio emergencial. Muitos do auxílio emergencial, de fato, ficarão com benefício social, mas muitos querem trabalhar. Haja vista os dados do IBGE, especialmente a PNAD Covid, que demonstra que muitas pessoas saíram da força de trabalho. Por quê? Porque querem trabalhar, mas não conseguem procurar emprego durante esse momento. Então nós temos que gerar postos de trabalho para eles. E como que se faz isso? Reduzindo o custo do trabalho no Brasil, gerando oportunidades, capacitando as pessoas, aumentando o capital humano e fazendo com que essas pessoas sejam atrativas para o mercado. Então, por um lado, saneamento gera emprego, reformas estruturantes geram emprego, geram oportunidades, investimento no Brasil gera emprego. No entanto, nós precisamos reduzir o custo do trabalho, mudar algumas coisas que atravancam, criar segurança jurídica para empregados e para empregadores, fazer com que o empregado seja atrativo e que ele valha o preço que custa o emprego. Ele vai ser qualificado e vamos gerar a oportunidade, reduzindo o custo do emprego. Tal e qual se pensou já em algumas medidas, mas agora faremos algo horizontal com redução de custo. Isso passa, obviamente, por medidas de desoneração de folha, por exemplo, que falávamos no bloco anterior, mas não só isso. Muitas outras medidas que geram emprego, geram renda e possibilitam aos brasileiros que até pouco tempo eram invisíveis uma oportunidade. Possamos fazer com que eles subam a rampa da cidadania e encontrem um emprego, encontrem um trabalho. E eu gostaria de saber do José Veloso, presidente da BIMAC, empresário, como é que vê, do lado empresarial, essa possibilidade de se criar um ambiente propício à geração de emprego. Como é que o senhor vê a situação das empresas hoje no Brasil, no que se refere especificamente ao mercado de trabalho? Olha, eu costumo dizer que dar emprego no Brasil é uma atividade de alto risco, né? Embora no governo anterior tenha feito um grande avanço na reforma da CLT, relatada pelo ex-deputado Rogério Marinho, ainda há muito o que se fazer. Então a gente precisa melhorar a legislação trabalhista, tirar as amarras, diminuir o custo jurídico, o risco das empresas em contratar. A gente sabe que o desemprego que aumentou agora durante a Covid, mas ele já tinha aumentado bastante naquela crise política de 2013, 2014, 2015 e que o emprego ainda não tinha recuperado. Então nós precisamos recuperar esses empregos e também trazer da informalidade aqueles empregos informais para a formalidade. Então existe sim uma tarefa importante e a gente sabe que está aí na agenda do secretário Bruno Bianco algumas modernizações. Eu citaria aqui uma importante, que é a reedição do projeto da Carteira Verde e Amarelo, que essa vamos dizer, uma simplificação para se contratar, diminui o custo da contratação, porque diminui algumas verbas como fundo de garantia, contribuição previdenciária, salário e educação, e também existem outras medidas. Vamos pegar um caso dos Estados Unidos. A gente viu nos últimos meses que o desemprego dos Estados Unidos aumentou barbaramente durante a crise, que foi tão grande o aumento que parecia uma reta vertical os gráficos de desemprego nos Estados Unidos. E nós estamos vendo agora que a retomada do emprego nos Estados Unidos também está sendo uma reta vertical, uma retomada muito rápida. Por que isso? Porque lá nos Estados Unidos os riscos para o empregador são muito menores do que aqui. Então a gente precisa ainda aperfeiçoar e principalmente os riscos jurídicos. Outra sugestão que a gente coloca é a questão do artigo 453 da CLT, que é aquele artigo que não permite uma empresa recontratar um funcionário demitido nos primeiros 90 dias.
Mas ainda existe um outro problema. Se você recontrata um funcionário que você não queria ter demitido, mas por força da crise econômica nós demitimos, se você contratar ele em menos de 6 meses, a legislação considera que o contrato seja único. Então aumenta o risco, vem problemas de multa na hora da demissão, enfim, são todos é como se você não tivesse demitido e o funcionário tivesse ficado todo esse período. Então, essa é uma modernização. E a gente vê que isso dá certo, que é o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. A possibilidade de um funcionário demitido, ele ser recontratado sem risco para quem está recontratando. Outra coisa, nós temos que tirar aproveitar essa crise, a retomada, e tirar da frente alguns projetos importantes. O professor Zilberstein comentou aí agora do marco do saneamento. Então agora nós também precisamos trabalhar no novo marco regulatório das concessões e PPPs, porque ele junto com o marco do saneamento é que vai gerar demanda. Então a gente precisa modernizar essa legislação também. Enfim, precisamos trabalhar em todos aqueles marcos, tanto na justiça, tanto na legislação trabalhista, como na legislação comum, tirar o risco do empresário de vir a empreender e também facilitar o Estado na sua agenda, que é a agenda que tem agora, de atração de investimentos externos. Então eu quero ouvir o professor Hélio Zilberstein. José Veloso estava falando das dificuldades em relação às empresas, o custo de contratação. E professor Hélio, eu queria lembrar que nós, mesmo antes da pandemia, já víamos uma certa dificuldade do mercado de trabalho por uma reação mais consistente. Da mesma forma que a economia vinha com crescimento aí anual na faixa de 1%, o mercado de trabalho demorou muito para reagir e a reação mais forte veio da informalidade. É verdade, Denise, mas antes, nos meses imediatamente anteriores à pandemia, a gente já tinha notado, e eu diversas vezes apontei isso com você, inclusive, que estava havendo uma reação do emprego formal. Muito lenta, mas estava havendo. Porque a gente teve um período longo em que todo o crescimento de ocupação se deu na informalidade. E isso estava começando a mudar. O emprego, a ocupação formal estava voltando a crescer. Muito devagar, mas já era uma tendência bem visível. E aí veio a pandemia, então a coisa mudou mesmo. Eu gostaria de acrescentar a essa questão, eu volto a insistir. A criação de emprego depende da confiança das empresas, dos consumidores. Um empresário só vai ampliar a sua empresa se ele sentir confiança que ele pode fazer isso, que ele vai conseguir vender o que ele vai produzir a mais. E o consumidor só vai fazer uma compra de mais fôlego, se ele tiver confiança em que no futuro ele vai conseguir pagar. Essa confiança demora para ser restabelecida. E o governo está pensando em medidas para ajudar nesse restabelecimento, eu não diria da confiança, muito mais do que da esperança, né? E eu volto a insistir, essas medidas, essa regulamentação que o Congresso está fazendo, vai na direção de começar a restaurar a esperança e a confiança. A notícia de hoje no Congresso, também nessa direção, é que o Congresso pretende retomar a questão da reforma tributária, que é uma outra coisa importantíssima, né? Vai ser muito difícil, a gente sabe, fazer uma reforma tributária, mas só o fato da gente perceber que há um esforço nessa direção, um esforço sério de produzir um consenso, isso também ajuda. Então eu insisto que o que nós precisamos, e a gente já está vendo isso, é um esforço geral de melhorar o ambiente de negócio, melhorar a esperança das pessoas e a percepção. Eu vejo também com muita simpatia a ideia que o Bruno trouxe, que é a visão do Ministério da Economia, em relação ao custo do trabalho, em relação aos encargos sobre a folha de salário. Eu tenho dito sempre, Denise, que o Brasil fez uma escolha maluca
80 anos atrás. Nós temos um fator estruturalmente em excesso, que é a mão de obra. E a gente tem um fator escasso, que é capital. Então, como a gente fez o nosso crescimento? Tributando o fator abundante, que é o trabalho, e subsidiando o capital. Nós tínhamos que ter feito 80 anos, 100 anos atrás, o contrário. A gente teria que ter facilitado o uso do fator abundante, que é o trabalho. E nós fizemos o contrário. Hoje, a gente percebe esse erro, e essa ideia de começar a mexer nos encargos é isso mesmo, é reduzir esse excessivo custo que foi impingido na folha de pagamento, no custo do trabalho. E mais ainda, essa ideia de fazer uma medida horizontal, né? Porque a política que estava vigente até o veto do presidente era uma política de eleger os setores campeões, os setores que vão ter o trabalho mais barato e os outros setores que paguem o preço, né? Então, esse sinal é um sinal de que nós vamos mudar isso, essa é a esperança. Vamos desonerar o trabalho? Vamos, é uma boa ideia, mas vamos desonerar para todas as atividades. Senão a gente cria problemas de alocação, né? Quer dizer, um empresário que quer abrir um negócio numa determinada atividade, a primeira coisa que ele vai fazer é qual é o encargo sobre o trabalho nessa atividade. E aí ele vai abrir onde o encargo for menor. E isso cria um desacerto geral na economia. Nós precisamos horizontalizar o tratamento tributário, tanto da folha como do consumo, da renda. A gente teria que ter políticas iguais para todos. Então, isso também vai ajudar na criação desse ambiente que eu estou me referindo. Agora, secretário Bruno Bianco, mudanças referentes à desoneração da folha, redução de custo de contratação, viriam de projetos separados ou seriam inseridos em um projeto de reforma tributária que o governo faz tempo que está dizendo que vai encaminhar ao Congresso? Inclusive, nessa discussão toda sobre veto, a derrubada do veto da desoneração, o Congresso ficou naquela expectativa de que talvez o governo possa encaminhar finalmente a reforma tributária, incluindo essa questão da desoneração. O senhor como é que vê dentro da equipe econômica essa ideia, o que se pode esperar? E eu queria lembrar mais um ponto, que esse emprego verde-amarelo já enfrentou resistências no Congresso, né? Sim, Denise, mas eu não vejo que ele seja algo difícil de se colocar dentro do Congresso, até porque o emprego, a proteção do emprego e essa lógica de redução de custo é uma lógica muito bem vista, não só no Brasil como no mundo todo. Então, nós estamos trabalhando na seguinte maneira. Aqui, Denise, é importante que se diga, até o professor Hélio faz parte disso. Nós estamos ouvindo todas as pessoas que entendem disso. O nosso ministro está diretamente focado nessa agenda social, na agenda do emprego. Nos reunimos diariamente, estamos ouvindo também a sociedade civil. O professor Hélio faz parte de um grupo que nós temos aqui, que é o Grupo de Altos Estudos em Trabalho. Então, nós estamos discutindo esses temas, estamos ouvindo outros especialistas, todo mundo, toda a sociedade civil que quer participar do assunto, e especialmente o ministro, que entende muito da questão. Então, na prática, eu acho que ela virá no momento certo, é um momento oportuno para que venha, se virar junto com a tributária, ou não junto com a tributária, ou com outro projeto social do governo, com o próprio trabalho verde-amarelo e outras ideias que a gente pensa. Eu não sei te dizer agora, porque isso ainda estamos avaliando, mas fato é que eles virão, e virão no momento certo. Né? Por exemplo, estamos pensando em todas as questões. Essa ideia do Veloso, nós já estamos aqui prestes a lançar, que é uma portaria que depende aqui da nossa secretaria, a possibilidade de recontratação dos 90 dias, isso vai ser feito. Enfim, são várias medidas, todos os pontos estão sendo analisados, e esse programa macro, que envolve um programa social, uma rampa de ascensão ao emprego, ao trabalho, a redução do custo do trabalho, que busca a cidadania das pessoas, também em conjunto com o Ministério da Cidadania, que visa criar um novo marco legal para a questão social no Brasil, uma questão social que não mais vai olhar para quem entra no programa social, mas aqueles que têm meios e condições de sair do programa social porque conseguiram um emprego, porque se formalizaram, porque conseguiram um trabalho. E isso
perpassa por toda essa discussão, especialmente a discussão da desoneração da folha, que é sim uma discussão tributária, mas que tem repercussões dentro do trabalho. É por isso que eu estou trabalhando em conjunto, sob a coordenação do ministro Paulo Guedes, em conjunto com a Receita Federal, com a Secretaria de Política Econômica, para de fato criarmos algo robusto que o Brasil nunca viu, geração de emprego, realmente geração de trabalho, postos de trabalho em massa, para todos esses brasileiros invisíveis que foram conhecidos nos últimos meses. E esse é um legado positivo da pandemia, que é conhecer aquelas pessoas que nunca precisaram do Estado, e agora nós vamos dar uma mão para eles e vamos ajudá-los a subir a rampa do emprego, a rampa do trabalho. E caso eles não consigam, certamente voltarão para aquele colchão social, terão a proteção social do benefício social. Então isso é fundamental, essa é a ideia, essa é a macro ideia que nós estamos pensando, mas ainda em relação a timing, em relação a momento, tudo isso vai ser discutido com as equipes econômicas, com as equipes do Palácio, equipes políticas, mas não tenha dúvida, tudo faz parte de um projeto único que reúne benefício social, benefícios do trabalho, geração de emprego, geração de trabalho, e também criam essa rampa de acesso para que as pessoas possam ascender e terem a tão sonhada oportunidade. Agora, secretário... Desculpa, perdão, também uma reforma tributária, né? Me fugiu aqui. Então, secretário, mas ao mesmo tempo que se percebeu, que o senhor considera uma coisa positiva, ter percebido a quantidade de pessoas que estavam invisíveis, aumenta o tamanho do problema a ser resolvido em termos de geração de emprego, né? Sem dúvida, né? Mas todo problema traz consigo oportunidade, né? Então, de fato, a pandemia nos mostrou isso. Temos aí algo a se resolver, mas o meio caminho já está andado. Já conhecemos as pessoas e já temos os meios e sabemos o que fazer para incluí-las no mercado de trabalho, para fazer com que elas tenham oportunidade. São pessoas informais que gravitavam ao mercado formal. Há muito tempo se discute questões de CLT, que são relevantes, mas se discute aí algo em torno de 30 milhões de pessoas. Repito, é muito importante, mas é aqueles tantos outros milhões de brasileiros que sequer têm a oportunidade de chegar perto do emprego. É essas pessoas que nós vamos focar num primeiro momento. E, obviamente, também no segundo momento, como bem lembrou o Veloso, criar segurança jurídica, novas normas mais simples, tirar esse peso da contratação no Brasil, tirar esse ranço, né, que está em cima de toda a relação de emprego no Brasil e essa espada que sempre fica na cabeça do empregador. Vamos facilitar as contratações e vamos trazer todos os informais para que tenham a sua oportunidade. Bom, nós já caminhamos para o final, mas temos 2 minutos para cada um dos participantes. Doutor Zé Veloso, por favor. Olha, para mim é uma alegria participar desse debate aí com o secretário Bruno Bianco, professor Ziegenstein, e lembrando que esse ano a CPEC, que é a Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade aí do Ministério da Economia, juntamente com 10 entidades, uma delas a Abimac, nós calculamos o custo Brasil. E chegamos à triste marca de que todo ano o Brasil joga 1,5 trilhões de reais, trilhões de reais no lixo, o que representa 22% do nosso PIB. E nesse custo Brasil, 20% é o custo de empregar capital humano. Então, num país pobre como o nosso, um país que precisa melhorar tantas coisas, gerar emprego, você ter 20% do custo Brasil só em empregar capital humano, isso é uma coisa que todos nós, de mãos dadas, temos que trabalhar para acabar com isso. E só para terminar, só para o ouvinte ter uma ideia, se o meu trabalhador ele ganha R$100 de salário, ele custa para o empregador R$180 para dar um emprego e ele leva para casa apenas 70. E isso a gente precisa melhorar, até para melhorar os salários e a empregabilidade do país. Professor Hélio? Olha, Denise, eu acho que a gente pode sugerir aqui 2 pontos para refletir, talvez para uma futura discussão. Primeiro, quando a gente fala aí, a gente continua falando em criação de empregos, né? E o termo melhor para se utilizar seria aumentar as possibilidades de ocupação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o emprego, quer dizer, essa contratação permanente do trabalhador por uma empresa, é uma coisa que cada vez vai ocorrer menos. E
cada vez nós vamos ter formas atípicas hoje, que elas se tornarão típicas, de usar o trabalhador. Um exemplo é a plataforma. Eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ótimo, que é um mar de rosas. Não, mas essa é a realidade. Então a gente precisa se preocupar com a ocupação e não só com o emprego, né? Então esse é um ponto para a gente discutir e pensar em que políticas nós precisamos para favorecer essa ocupação, mas de uma forma mais protegida para o trabalhador. E o segundo, a questão da qualidade da nossa mão de obra. A gente fala em ocupação, emprego, criação de emprego, a gente não pode esquecer que a nossa mão de obra tem uma qualidade muito ruim, uma escolaridade muito baixa. E a gente sabe que os mercados nos países desenvolvidos estão cada vez mais sofisticados. O lugar para se encontrar emprego é nas ocupações de alta tecnologia, alta qualificação. Isso é uma preocupação para nós, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir arrancar na área do investimento em infraestrutura, nós vamos juntar um problema com a sua própria solução. A gente vai poder usar a mão de obra de baixa qualificação onde ela pode ser utilizada, que vai ser a construção civil da enorme infraestrutura que a gente precisa fazer crescer no Brasil. Então, qualidade de mão de obra e tipo de ocupação são dois temas para a gente pensar no Brasil do futuro. Secretário Bruno Bianco, por favor. Exatamente isso, Denise. Nós temos aí, junto com o professor Hélio, um estudo específico sobre o novo mercado de trabalho. Isso também é foco da nossa secretaria. Mas aqui eu deixo mais os meus agradecimentos. É fundamental esse papel que você tem feito. Eu te parabenizo. E de parte do governo, nós estamos sempre abertos. O objetivo é construir e vejo que estamos construindo em conjunto com empresários, com empregados, com a sociedade civil, com a academia, e essa é a nossa missão. Fico muito feliz em poder participar desses debates, estarei sempre à disposição e que nós possamos fazê-lo aqui com vocês e cada vez mais também aqui na nossa secretaria para que possamos em conjunto evoluir e repensarmos o Brasil para que nossas ações se reflitam em concretude, a fim de gerar emprego e oportunidades, trabalhos, postos de trabalho, postos de emprego, ocupações para os nossos brasileiros e para as nossas brasileiras. Muito obrigado mesmo. Secretário, e tomara que não se confirmem aquelas projeções mais negativas que nós tivemos logo no início da pandemia, quando se chegou a falar numa possibilidade de taxa de desemprego de 18%. O senhor acha que dá para a gente evitar esse caminho? Já estamos evitando, Denise. Já passamos pela pior fase. Como ele disse, eu tenho boas expectativas de que no próximo mês do CAGED ele já venha positivo ou muito próximo do positivo. Tivemos menos 900 mil vagas em abril, menos 300 mil vagas em maio, e esse mês chegaremos próximo do positivo e já estamos começando com as contratações. Então, de fato, isso não vai ocorrer. Nós, sim, conseguimos preservar empregos e conseguimos, graças a Deus, preservar a renda dos brasileiros. Perfeito, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação de Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada. Hélio Zilberstein também, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. E José Veloso, que é presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Muito obrigada aos três e muito obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do nosso programa do Economia em Foco fica disponível no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.